A questão do governo, a questão política, a questão do controle do sistema que nos governa em relação a nós, ela é muito complexa e cada local tem seu próprio jeito, né, de atuação do governo com o público. E parece que isso é algo inerente a esse, aquele ou aquele outro. Eu vou dar um exemplo do que eu quero dizer para você. Eu estou meio enrolado, mas vou desenrolar. No Rio de Janeiro, acontece sempre uma briga entre camelôs e a prefeitura. E isso ocorre em São Paulo e ocorre em muitas capitais. E as pessoas, quando veem a guarda municipal batendo nos vendedores ambulantes, né, nas pessoas que tentam sobreviver de alguma forma, as pessoas ficam indignadas e dizem, olha, na próxima eleição nós vamos votar contra esse prefeito, porque esse prefeito faz isso. E na campanha aparece outro prefeito ou candidato dizendo, olha, eu não farei isso, eu serei mais assim de argumento, nós vamos ver o que dá para fazer para resolver o problema dos camelôs e tal, e blá blá blá. Daqui a pouco, quando ele é eleito, pau de novo na população. E aí o povo pensa, mas será que todo lugar é assim? Será que todo prefeito que entrar, mesmo outro saindo, vai ser assim? E a grande resposta é, essas questões que ocorrem envolvendo o cidadão comum da sociedade e os governos, ela é do mesmo jeito no mundo todo, porque você ainda não compreendeu. O mundo todo é governado da mesma forma, porque o mundo todo está entregue nas mesmas mãos. Eu fico olhando, por exemplo, abrindo um parênteses, o gado gospel, as pessoas iludidas pelo sistema religioso, que tem a consciência de que o mundo jaz no maligno, mas o líder religioso incentiva essas pessoas a quererem sempre o melhor desse mundo. E como pode uma controvérsia dessa, um paradoxo? O mundo é do maligno, agora eu quero as coisas do mundo? O Salvador falou totalmente o contrário. Mas as pessoas são incentivadas a querer as coisas do mundo, sabendo que o mundo é do maligno. E quando você percebe que o mundo é do maligno, você para analisar com essa visão, o mundo é do maligno. Você vai ver que é o mundo todo do maligno, tá certo? Essas, vamos dizer, injustiças sociais, elas não ocorrem só no mandato de um prefeito, de um governador, de um presidente, elas ocorrem no mundo todo, porque o mundo é do maligno, o mundo é de Mamon, o mundo é do Deus dinheiro, o mundo é capitalista. O mundo não vê o pequeno, só vê o grande. Se houver a briga de um carrapato com uma formiga, o mundo fica a favor do carrapato, que é maior do que a formiga. Não importa o tamanho, o melhor sempre vence o menor. E essas questões todas envolvendo essas injustiças sociais, você tem exemplos disso no mundo todo. Eu vou trazer agora aqui um exemplo bem simples disso, para que você observe que o que eu estou falando é o que ocorre. O Gaddafi, que foi assassinado lá na Líbia, pela OTAN, pelos senhores do mundo, através dos governos que eles manipulam, da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos e algumas outras. O filho dele tem uma propriedade grande, uma mansão na Inglaterra. E uma semana antes da morte do Gaddafi, a mansão deste filho do Gaddafi foi, aqui para mim, invadida, porque pessoas que não são donas daquela propriedade se apoderaram dela, entraram e disseram que não sai mais, porque é do filho do Gaddafi. Então eles agora invadiram a propriedade do filho do Gaddafi, comprada, não foi roubada, foi comprada, e estão lá dentro. O noticiário que a TV nos dá, porque ela compactua com o sistema, é de que eles são ocupantes e não invasores. A palavra que eles usam é os ocupantes. A casa do filho do Gaddafi foi ocupada. E a reportagem, você vai ver aqui, diz claramente que o governo, a polícia, não tem como tirar os ocupantes da casa do filho do Gaddafi. Por quê? Não há uma autorização judicial para isso. A polícia está ali, as pessoas todas estão ali, as autoridades estão ali, mas eles não podem retirar os ocupantes, porque não há uma ordem judicial.
Um grupo de ativistas anti-Gaddafi ocupa desde quarta-feira uma das casas em Londres do filho mais velho do presidente líbio, no bairro chique de Hampstead Garden. O correspondente da Euronews afirma que os ocupas não podem ser expulsos pela polícia por causa de um vazio legal na legislação britânica que obriga o filho de Gaddafi a ter que recorrer aos tribunais para conseguir uma ordem de despejo. A ordem judicial é só o juiz autorizar. Mas será que há interesse nisso? Afinal de contas, a propriedade foi comprada. É um direito adquirido de quem comprou, mas quem comprou é filho do Gaddafi. E agora é hora de pau no burro, então. Não são invasores que invadiram a propriedade do Gaddafi ou do filho dele. Foram ocupantes que ocuparam. E agora vai ter que ficar lá até o dia que o juiz resolva dar uma liminar, porque por enquanto a polícia não faz nada. Isso aconteceu uma semana, talvez uma semana e meia antes da morte do Gaddafi. E nesta mesma semana e meia, talvez nesse mesmo dia, eu não vou arriscar, mas se foi diferença de dias, foram 2 ou 3 dias com diferença. O próprio governo, neste mesmo local na Inglaterra, próximo aos arredores de Londres, você vai ver o que eles fizeram. Uma operação para despejar o maior acampamento ilegal do Reino Unido degenerou em confrontos entre os ocupantes e as forças de segurança. Às primeiras horas da manhã, 50 polícias, acompanhados por oficiais de justiça e retroescavadoras, deslocaram-se ao local para cumprir a ordem de despejo do acampamento de Dale Farm, a 40 km de Londres. Dos 200 ocupantes de Dale Farm, cerca de 50 mantinham-se no local, afirmando que não têm qualquer alternativa. Uma residente do acampamento explica, entre lágrimas, que vive aqui com a filha e 2 netos e que está assustada com o que se está a passar. Os residentes de Dale Farm pertencem à comunidade dos Travellers, minoria étnica de origem irlandesa originalmente nómada, com costumes semelhantes à etnia cigana. O local do acampamento foi comprado nos anos 70, mas a maioria das construções são ilegais, razão que acabou por motivar o despejo. Como a propriedade que pessoas da Irlanda, na década de 70, compraram aquele território, compraram aquela região. E eles são tipo nômades, eles não se estabelecem em casa feita de tijolo. Então, naquele local que eles compraram, com o suor deles nos anos 70, várias famílias ali estavam morando. E neste caso, eles foram retirados à força e a ferro da propriedade que eles adquiriram, sob a alegação de que não havia documentação para eles estabelecerem, ou seja, vamos dizer no termo português aqui, brasileiro, não tinha o IPTU, o Imposto Predial Territorial das construções. Eles não tinham construções, como é que iam ter imposto ou documento de construção? Mas esse foi o argumento que usaram. Para chegar lá, não respeitar nem idoso nem idosa, nem criança, não respeitar ninguém e expulsar todo mundo das suas propriedades. E aí nós ficamos tristes, porque eles também se utilizam de 2 pesos e 2 medidas.